Vamos ver agora uma introdução à gestão de processos. Vamos entender o que está por trás da gestão de processos. Vamos entender por que a gente chegou até nesse ponto de colocar a gestão de processos como um elemento na gestão muito importante, crucial para o nosso dia a dia nas organizações. Vamos lá? Bom, antes de a gente entender processos, a gente tem que entender sistemas e sistemas organizacionais. O que é o sistema organizacional? Bom, o sistema é um conjunto de elementos interdependentes que interagem com objetivos comuns. Vejam bem o que está destacado aí. São elementos interdependentes que dependem entre si e que interagem, e todos eles com um objetivo em comum, formando um todo. E onde cada um dos elementos componentes comporta-se, por sua vez, como um sistema cujo resultado é maior do que o resultado que as unidades poderiam ter se funcionassem separadamente. O que quer dizer esse conceito de sistema que funcionaria teria um resultado maior do que as partes separadas funcionando dentro de um modelo? Funciona mais ou menos o seguinte: eu sozinho eu faço 100, você sozinho você faz 100. Mas se nós compormos um sistema, se nós começarmos a nos interagir em busca de um resultado comum, com objetivos comuns, nós conseguimos fazer mais que 200, conseguimos fazer 250, 300, mais do que as partes separadas. Isso é que é um efeito de sistema. Bem, quem trouxe esse conceito de sistema para a gestão foi o austríaco Ludwig von Bertalanffy, e ele, na verdade, ele era um biólogo. Ele estava estudando sistemas na área da ciência dele, mas expandiu o conceito, a teoria de sistemas no geral, e a gente trouxe isso para o sistema organizacional, para dentro das organizações. E dentro das organizações, os sistemas podem ser abertos ou fechados. O que são sistemas abertos ou fechados? Os sistemas abertos, eles interagem com o meio ambiente externo, e os ambientes fechados não interagem. Então as organizações, elas são sistemas abertos que influenciam e sofrem influência do ambiente. Mas que ambiente é esse? Vamos dar uma olhada. Vamos primeiro olhar o ambiente interno da organização, que se funcionar só no ambiente interno seria um sistema fechado. O ambiente interno da organização são as partes lá dentro da empresa interagindo. Dentro do ambiente interno, a empresa tem total controle sobre as variáveis lá dentro, sobre os recursos, sobre as ações. Só que uma empresa, ela tem dentro desse ambiente entradas, que são os recursos, os inputs dentro desse ambiente, e tem a geração das saídas, dos resultados, dos outputs, dos produtos da organização. Então isso é um sistema, que entra recursos num modelo que se interagem esses recursos e produzem resultados em cima disso aí. Esse é um ambiente interno. E um ambiente externo? Um ambiente externo são fatores que ocorrem que influenciam a organização como um todo. Por exemplo, o ambiente econômico influencia a organização, a inflação alterou, influencia a organização, vamos ter que mexer nos preços, pode encarecer os recursos que entram, a demanda pode variar, aumentando o consumo, diminuindo consumo. Então tudo isso é importante, são fatores que você não tem controle, porque está no ambiente externo da organização, mas influenciam, e a própria empresa também influencia esse ambiente, daí porque o ambiente o externo tem esse grau de influência e se torna um sistema aberto. Outros fatores, por exemplo, políticos, Os fatores políticos também influenciam bastante a organização. Lá no ambiente político são criadas as leis, as normas, os regulamentos. Alguns negócios só funcionam sobre forte regulamentação, feitas pelos nossos governantes. Então, fatores políticos são muito importantes. Fatores tecnológicos. Olha, se a gente for lembrar a lei de Moore, como a tecnologia, no passar dos anos, impacta a nossa sociedade como um todo, não só as organizações, como a nossa sociedade. E primeira vez que eu pisei dentro de uma empresa para trabalhar, ainda criança, era comum não ver computadores. Computador é da década de 90 para cá, 80 para 90 para cá, é que a gente começa a ver computadores nas organizações. Portanto, a tecnologia evoluiu bastante. Hoje você consegue fazer gestão pelo seu smartphone. Então, tudo isso vem impactar muito. Fatores tecnológicos como a automação, a robotização. E nós estamos vivendo uma nova era de tecnologia. Vamos falar da nanotecnologia, da inteligência artificial, da impressora 3D, dos drones. Tudo isso vai impactar bastante dentro do ambiente da empresa.
Fatores legais também são muito importantes, né? Como a legislação muda, a gente tem que seguir isso, legislações trabalhistas, legislações tributárias, legislações civis, tudo isso são fatores que influenciam o ambiente interno da organização e a empresa também pode influenciar esses ambientes. Fatores mercadológicos, como é que o concorrente está fazendo, o que o concorrente faz, você não tem controle sobre isso, mas o que ele faz pode impactar no que você vai fazer dentro da sua organização. Então, isso tudo são fatores que estão no ambiente externo que podem impactar uma organização. Fatores socioculturais, né? Como é que a sociedade tem mudado seus costumes, seus valores, suas crenças, como é que isso tem mudado, a partir disso, mudado seus comportamentos, comportamento de consumo, de como é que olha a empresa, de como é que é vista. Por exemplo, uma empresa hoje, ela não pode correr o risco de prejudicar dentro dos seus processos o meio ambiente, a sociedade como um todo, porque hoje o consumidor valoriza muito isso, né? Valoriza, chega ao ponto hoje de saber se a empresa está produzindo seus produtos e seus serviços de maneira limpa, né? E estão valorizando isso cada vez mais. Então esses são fatores que estão no ambiente externo que impactam uma organização. Fatores ambientais, né? Acabei de dizer essa questão da produção limpa, que algumas empresas ainda precisam amadurecer sobre isso, mas os próprios processos, quando a gente vai desenhá-los, a gente precisa dar uma olhada nesses ambientes, nesses fatores, para ver o que eles estão impactando e como é que a própria organização ou o sistema pode impactar esses ambientes de maneira produtiva. Então, o ambiente externo, pessoal, ele é altamente mutável, né? Ele muda muito mesmo, e cada ano que passa numa velocidade cada vez mais rápida. E isso mostra que o mundo está muito diferente. Deixa eu abrir pequenos tópicos com vocês aqui para vocês perceberem isso. O primeiro que é a alta competitividade e a globalização estão fazendo mercados internacionais competirem em mercados domésticos. É muito comum nós aqui no Brasil, mesmo numa cidade pequena do interior, comprar um produto da China, entrar num site como o AliExpress, Alibaba, como um Wish, como vários desses sites que existem, e comprar um produto direto da China. Então a competição hoje é global, não é mais local. Antigamente a gente ficava preocupado com quem estava abrindo do nosso lado, porque era um competidor muito fácil de incomodar a empresa, né? Hoje não, hoje por causa da alta competitividade, como é que o mundo está mudando, o mundo inteiro estão competindo entre si. Mudanças econômicas, demográficas, políticas e culturais estão acontecendo a todo momento no mundo. E por efeito da globalização, fenômenos como esse que acontecem até em outra parte do mundo afetam o Brasil, ou fenômenos que acontecem no Brasil afetam outra parte do mundo. Então, isso é muito dinâmico no mundo todo e a gente vê isso ocorrer era após era. Inovações tecnológicas e necessidade de reinventar-se sempre. Eu comentei sobre a Lei de Moore. A Lei de Moore mostra que a curva do desenvolvimento tecnológico ela não para, né? Ela é sempre crescente, independente se há crise ou não há crise. E as inovações tecnológicas cada vez mais estão aparecendo na nossa vida e fazendo a gente mudar a nossa forma de viver em sociedade e, consequentemente, de lidar nas nossas organizações. Então a gente precisa se reinventar sempre. O que você sabe hoje, muito hoje, precisa buscar, porque amanhã no sentido amplo da palavra, né, no futuro, isso tende a ficar obsoleto. Então a gente precisa sempre se reinventar. Para fazer um comentário com vocês, eu me lembro que eu fiz um curso de datilografia, para datilografar numa máquina de escrever, que a gente chamava, né? E eu já cheguei a colocar no meu currículo que eu tinha um curso desse, né? Isso ficou obsoleto, né? Depois eu já falei que eu tive curso de informática no meu currículo, também já ficou obsoleto. Tem por base, né, por um bom senso, que todo mundo sabe hoje utilizar um computador, isso já não é um diferencial competitivo. Então a gente precisa se reinventar sempre. Estabilidade econômica, né, como eu já falei, a economia tem várias teorias aí, que elas têm os picos dela de crescimento, de recessão, de crescimento, de recessão, mas são questões que impactam fortemente, é uma questão muito evidente hoje na sociedade mundial como um todo. Diversidade e dinamismo do mercado, os mercados estão ficando cada vez com mais opções e muito mais dinâmico. De uma hora para outra você tem vários concorrentes. Se você prestar atenção na sua cidade, você vai ver lá vários mercados que se começam a dar certo, empresas que dão certo,
já começa a aparecer concorrentes rapidamente, né? E quando o mercado é muito promissor, que a dinâmica é muito boa, você vê isso disseminar muito fortemente, né? É muito comum hoje você ver, por exemplo, pet shop. Antigamente você não via muito pet shop, né? Mas como hoje a gente tem uma valorização por animais domésticos, pet shop disparou, quase que cada quarteirão tem um pet shop, né? Até igrejas você vê isso acontecer, né? Com todo respeito a qualquer instituição, mas em termos de instituição também tem se mostrado assim de uma maneira muito expansiva, né? A dinâmica é muito grande. Questões éticas e ambientais, eu fico até um pouco constrangido de ter que falar isso aqui dessa forma, porque eu acho que isso já devia ser de berço, né? A gente fazer o certo, o correto, mas ainda nós temos que trazer isso em evidência, porque a gente cada vez mais valoriza as questões éticas e ambientais, porque a gente não alcançou o nosso grau de consciência nisso, e esses temas nunca foram tão contemporâneos, tão debatidos como hoje. Então isso é o que tem mudado significativamente no mundo. Ampliação do conhecimento, depois que a internet chegou até nós, e uma dinâmica da mudança da sociedade, permitindo que nós pudéssemos estudar mais, ter mais acesso a informações, gerar mais conhecimento. Isso tem sido exponencial. A tecnologia da informação e comunicação contribuiu muito para isso, mas não só isso, as instituições como um todo também têm feito isso, feito seu papel. Tempo e recursos cada vez mais escassos, apesar que tem algumas teorias que contradizem isso, que acham que o problema não é que o recurso está escasso, mas é o acesso à forma de consumo dele que precisa ser descoberto. De qualquer maneira, recurso hoje não pode ser visto como algo que pode ser desperdiçado ou perdido. Ele tem que saber utilizá-lo da melhor maneira possível. E clientes cada vez mais exigentes. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Os clientes querem produtos melhores, mais rápido, mais barato, que atendam melhor suas necessidades, seus desejos, e isso tudo acaba fazendo uma dinâmica nessa mudança muito forte, de uma maneira muito significativa, né? Essas mudanças que têm ocorrido no mundo nos últimos anos têm feito o cliente ter mais poder de barganha perante as organizações, o que é muito bom, porque as organizações têm buscado se aperfeiçoar, se reinventar, melhorar cada vez mais em busca de atender esses clientes mais exigentes. Alguns parâmetros dessa mudança no ambiente que a gente tem, né, da década de 70, de 90 para 2010, dá para a gente perceber muita coisa. Por exemplo, em 70 os mercados eram mais protegidos, né? E na década de 90 os mercados estão mais abertos. Em 2010 eles não estão só mais abertos, mas como estão globalizados e integrados. Os mercados financeiros na década de 70 eram mais regulamentados. Na década de 90 são mais desregulamentados. E os mercados de 2010 para frente, os mercados financeiros são perigosamente desregulamentados. Taxa de câmbio na década de 70 estável. Na década de 90, até para nós aqui no Brasil, com a entrada do Plano Real, entra no câmbio flutuante, né? E até hoje a gente trabalha com essa medida de câmbio flutuante. O nível de emprego, por exemplo, na década de 70 era baixo. Na década de 90, era baixo o nível de desemprego, né, na década de 70. Na década de 90, você tem algumas relações de trabalhos flexíveis, mas ainda muito duras em relação à questão de legislação trabalhista, né? Em 2010, a gente já vê relações de trabalhos flexíveis e um desemprego crescente. É claro que isso é muito influenciado por questões econômicas, né? Mas a gente vê uma preocupação maior com o desemprego hoje do que antes. Na década de 70, por exemplo, nós tínhamos dois polos econômicos, que era os Estados Unidos e a Europa, praticamente, né? Quem que aparece na década de 90 marcante? A Ásia. A Ásia vem ali se reestruturando durante anos e começa a aparecer fortemente. E em 2010, os blocos econômicos já é a União Europeia, a Ásia é um grande destaque para a China, né, e para os tigres asiáticos, como Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, que tem forte influência no apelo econômico da Ásia, né, do continente asiático. O que a gente vê, por exemplo, em termos de crescimento das economias industrializadas na década de 70,
Na década de 90, as indústrias transferidas para lugares onde a mão de obra é mais barata, de novo abre um espaço aí para o continente asiático, em especial para a China. Em 2010 é crescente o número de indústrias transferidas para lugares onde a mão de obra é mais barata. De novo, destaque para a China aí. Na década de 70 a gente vê estruturas organizacionais bem pesadas, hierarquizadas, estabelecidas por comando. Na década de 90 a gente começa a enxergar estruturas mais enxutas e flexíveis, né? A ideia do Lean começa a aparecer nesse momento. E na década de 2010, pluralidade de modelos organizacionais com ênfase nos processos. Como a gente já está aqui entrando na década de 2020, já pode fazer uma discussão de que hoje a gente vai ter organizações com estruturas mais virtualizadas. Essa é uma discussão que a gente está fazendo aí já, para ter estruturas que vão ser mais enxutas e mais produtivas, ou seja, menos realmente é mais ou é melhor. Você ter uma estrutura menor e eficiente e eficaz é melhor do que ter uma estrutura muito grande e com baixa eficiência. Na década de 90, em termos aí, de mercado virtual incipiente e pouco promissor, esse mercado não tinha na década de 70. Em 2010, o mercado virtual é crescente e economicamente relevante. A gente já tem muitas organizações que vendem ou faturam muito mais pelos seus canais de e-commerce do que por canais de ambiente físico. Em 2010, a gente vê novas estruturas de negócio considerando-se profundas modificações em função do mencionado anteriormente, mercado virtual e internet, que são termos geralmente muito aceitos. Olha aqui como a gente pode perceber nesses itens marcos de mudanças significativas que mexem no ambiente organizacional, no sistema organizacional. Alguns exemplos de que o ambiente externo está realmente diferente. Na sociedade, olha algumas mudanças que ocorrem. Nós temos aí as redes sociais que antigamente a gente não tinha devido à tecnologia, aos smartphones. Então nós temos aí o sistema do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, do TikTok, que são formas de você se manter conectado com pessoas de maneira muito forte e significativa, por sinal, estou com essa imagem aí, a abundância da comunicação, esse é um indígena numa tribo em Mumbai. Ele está acessando uma tecnologia hoje na mão dele, e pasme, a tecnologia que está na mão dele, ele tem mais tecnologia hoje do que o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, teve quando acompanhou a Guerra do Golfo. Está disponível na mão dele hoje, numa tribo lá no continente africano. Perceba como hoje isso está disseminado no mundo todo. Nos negócios, o que mudou? O que a gente pode ver aí são as economias participativas ou colaborativas, que nascem dessa maneira e se transformam em grandes negócios que modificam completamente a forma da gente fazer negócios no mundo contemporâneo. O Uber, por exemplo, a maior frota de transporte doméstico do mundo e não tem nenhum carro no seu patrimônio. A Airbnb, maior rede de hospedagem do mundo e não tem nenhum prédio em seu nome. O AliExpress, que é do grupo do Alibaba, maior rede de venda pela internet do mundo, que vende produtos da China e do mundo todo. Aqui mais perto de nós, o OLX, que assumiu uma posição de mercado privilegiada, junto com o Mercado Livre e outros que nós temos aí, ativando um modo de fazer negócio de maneira diferente. Até no trabalho a gente vê umas mudanças de como é que o mundo está diferente. Por exemplo, a robotização atuando dentro das organizações está cada vez mais crescente. A gente está vendo também a inteligência artificial chegando aí numa velocidade muito grande e vai fazer a gente repensar a forma como a gente trabalha nas organizações. Até nos governos, pessoal, a gente começa a ver diferente, um apelo para os governos terem mais resultados, trabalhar por gestão por resultados bem maior. O termo de compliance, que antes não era muito falado, hoje é bastante falado, de você ter essa transparência, de você ter essa imagem de que está fazendo a coisa certa, a honestidade, principalmente o conceito de compliance está por trás da transparência do que se faz, até como uma forma de combater um pouco a corrupção que a gente vive muito, e cada vez mais uma preocupação com esse equilíbrio aí de receita e despesa no setor público. Como há tempos anteriores gerava-se muita receita,
não se preocupava muito com os gastos. Hoje não, hoje o equilíbrio é buscado constantemente entre receita e despesa no setor público, né, dos governos. Então olha como é que nosso sistema, como é que o mundo nosso está muito diferente e isso tem provocado mudanças nos sistemas organizacionais. Dentro dessas mudanças, eu queria lhe fazer uma provocação, uma pergunta. As organizações precisam ser eficientes ou eficazes? O que vocês acham que elas deveriam ser? Bom, primeiro a gente precisa saber a diferença de eficiência e eficácia. Eficiência, de maneira bem simples, está na forma de fazer as coisas, está no processo. Então, eficiência é você fazer bem feito as coisas. E eficácia está no resultado, está naquilo que você entrega no final. Então, o que é mais importante hoje? O resultado ou a forma de fazer? A maioria de vocês provavelmente vai pensar que está no resultado, né? Eu tive muitas organizações que eu trabalhei, que a gente ia fazer um trabalho de consultoria, muitos dos donos viravam para mim e falavam assim, olha, eu não me importo como você vai fazer, me entregando o resultado, isso aqui importa. Eu quero ver resultado. Nós vivemos na era do resultado. Né? Mas, na verdade, quando a gente começa a entender mais os processos de negócios, a gente tem que entender que não basta ser só gerar resultado. Né? Até porque você pode gerar resultado sem fazer bem feito, e você pode fazer bem feito e não gerar resultado. Eu gosto de dar um exemplo muito simples. Por exemplo, num jogo de futebol, você tem dois times, um time A e um time B. O time A está jogando muito bem, está tocando bem a bola, está chutando mais a gol, não está fazendo falta, está com o maior tempo de posse de bola, está jogando bonito, está driblando bonito. Então está altamente eficiente, está fazendo bem feito as coisas. O time B, por outro lado, está jogando mal, está fazendo muita falta, não está chutando no gol, não está tocando bola bem, não está driblando. Está jogando um futebol feio, né? Um futebol ruim de ver, ou seja, está pouco eficiente. Mas ainda assim tem chance desse time, numa oportunidade de jogo, fazer o gol e ganhar o jogo. Por mais que ele não seja, o time B não seja eficiente, foi eficaz, porque ganhou o jogo. Enquanto o time A jogou bem, jogou bonito, mas não ganhou o jogo. Então ele foi eficiente e não foi eficaz. Percebe que dá para ser um e não ser outro. Por que as empresas têm que ser eficientes ou eficazes? Será que só ganhar a partida e não jogar bem convence hoje? Será? Eu acho que não. Eu acho que não. O que a gente precisa ser então é efetivo. O que é ser efetivo? É você alcançar resultado fazendo bem feito. É você ser eficaz com eficiência. Por que isso? Porque a gente precisa ganhar um jogo de futebol fazendo bonito, para ter confiança de que o resultado vai continuar vindo, para a gente acreditar que o resultado vai continuar vindo. Hoje, se nós assistimos um jogo de futebol em que o seu time do coração ganha, mesmo que ganhe jogando mal, você ainda reclama do time. Por quê? Você não quer só que ele ganhe, você quer que ele faça bem feito, para que você continue acreditando que no próximo jogo ele tenha chances de ganhar, para que você não ache que foi sorte, e sim que foi competência. Então o que nós queremos hoje em dia? Nós queremos resultados, mas nós queremos resultados fazendo bem feito, para poder aumentar as chances de uma sustentabilidade desse resultado. E aí, pessoal, eu trago esses conceitos porque vocês vão enxergar essa visão de eficiência, de eficácia e de efetividade dentro de um histórico que eu trouxe para vocês, mostrar o histórico da evolução da gestão de processos, que ela vem de um histórico de uma evolução da gestão como um todo. Então, deixa eu te mostrar esse histórico para você acompanhar direitinho essas eras de eficiência e eficácia que nós encontramos no tempo. Bom, vamos começar lá no artesanato, antes do século XVIII, antes da Revolução Industrial, que as pessoas faziam as coisas com as mãos, né? Era artesão, era um artista, né? Era tudo muito manual. Então, nessa época aí do artesanato, a produção era muito pequena, a demanda era muito grande, muita gente queria comprar produtos, mas como se demorava muito para fazer os produtos, porque era tudo manual, demorava-se muito para produzir os produtos, né? Alguns historiadores comentam que um par de sapatos para ser produzido nessa época aí demoravam meses para serem produzidos. Então a produção no ano era de 2, 4 sapatos, dependendo do tamanho da família, que geralmente era comandada por um senhor feudal. Então a produção era muito pequena e a demanda era muito grande, ainda mais se a gente imaginar que a população crescia exponencialmente, né? As cidades aumentavam exponencialmente, era muito produto, muito
pouca oferta, na verdade, né? Muita gente querendo os produtos, mas eram poucos produtos produzidos para serem ofertados. Aí vem a Revolução Industrial, no século XVIII, os registros mais marcantes são na Inglaterra, mas é um fenômeno que já acontecia ali na Europa como um todo. E o que acontece na Revolução Industrial? A Revolução Industrial começam a descobrir formas de produção em grandes escalas, em grandes quantidades. A famosa produção em massa que ocorre na Revolução Industrial, né? A produção deixa de ser feita nos feudos e começam a ir para as grandes cidades, em galpões, para serem produzidos em indústrias. 3 marcos importantes da Revolução Industrial é a produção em escala, em massa, né? Que é em grandes quantidades. Começaram a utilizar maquinário na produção, aí vem a especial atenção para a máquina a vapor, que começa a substituir o homem em termos de força motriz, e também a divisão do trabalho se inicia na Revolução Industrial com a especialização da mão de obra. Isso é importantíssimo porque até hoje a gente tem a herança da especialização da mão de obra e com isso com a definição das tarefas, né, a divisão do trabalho. Aí lá na década de 20 e 30, começa os teóricos da administração, que por sinal são os engenheiros, né? O Taylor, o Ford, o Fayol. Mas aqui eu quero trazer a ideia do Taylor e do Ford, que eles o Taylor praticamente faz a teoria de administração científica, né? Que traz a administração como ciência, né? Com seus princípios da administração científica, dentre eles que as pessoas tinham que ser especializadas no trabalho, que tinha que ter essa divisão do trabalho, e ele começa a olhar uma forma de organizar o trabalho dentro da indústria. O Ford já foi uma contribuição da produção em linha, né? Ele conseguiu fazer uma linha de produção, conseguindo aumentar significativamente a produção dos seus carros. E o Ford, ele traz uma contribuição muito importante para a gestão de processos, que é a questão da padronização. É ele que traz esse conceito de padronização, né? O carro dele colocava num trilho mesmo, desses de trem de ferro, mas era um carrinho que andava sobre o trilho, e iam empurrando o carro, as pessoas ficavam nas laterais e iam montando os veículos, né? E o que acontece? Quando você ia colocar uma roda num carro, e o buraco da roda para o parafuso não eram perfeitamente simétricos, então tinha uma diferença do diâmetro ou da distância do buraco para o parafuso, para a entrada da roda no carro, a produção tinha que parar, né? Tinha que corrigir. Então o que ele falou? Não, para isso funcionar, as distâncias entre os buracos dos parafusos tem que ser a mesma em todas as rodas. Então ele criou essa ideia de padronização para não ter essas paradas de produção, essas perdas de produção. Ele ficou tão forte com essa ideia de padronização que ele só produzia um carro e era só de uma única cor. Tem uma famosa frase dele que ele dizia: eu produzo carro de qualquer cor desde que essa cor seja preto. Então a ideia dele era padronização ao máximo mesmo, e ele ganhou muita eficiência com isso, mas muita, né? A eficiência dele disparou nessa época. Na década de 60 a gente já tem o toyotismo, que cria o sistema Toyota de produção, por isso que a gente chama de STP. O Eiji Toyoda e o Taiichi Ohno, que era o gerente dele, eles fizeram uma revolução nos modelos de produção. E é muito curioso porque eles visitaram as empresas americanas de automóveis na década de 30 e quando voltaram na década de 50 para poder olhar o que eles tinham modificado, as empresas estavam do mesmo jeito, não tinham modificado nada. Então eles viram uma grande oportunidade de repensar e reinventar os modelos de produção e criaram um modelo Toyota de produção, que é a produção em células, e trouxe vários conceitos modernos para nós que até hoje a gente utiliza bastante, que é o Just in Time, o Kanban, a melhoria contínua, tudo nasce nesse modelo do toyotismo. A partir disso aí vem autores com marcos como o Feigenbaum, logo depois o Edward Deming, o Robert Juran e o próprio Ishikawa, e desenvolvem várias ferramentas da qualidade. Essa turma era uma turma de estatísticos que começaram a medir e controlar as variações dos processos e as variações do produto para tentar garantir um ótimo da qualidade, e traz todo um conceito da gestão da qualidade na década de 70. Na década de 80, a Motorola cria um conceito de zero defeito, pelo menos uma filosofia de zero defeito, que é o 6 Sigma, né? Que são 6 desvios padrões para controlar uma margem de erro
próxima a zero da produção, né? A meta deles era a cada 1.000 celulares produzidos, eles aceitavam só 3 celulares que podiam ter defeito na sua produção. É um número extremamente baixo, né? Então isso é uma busca constante. Nós vamos ter um tempo para falar um pouco mais desses 6 sigmas aí, porque foi uma forma muito forte que inundou os processos, como um controle estatístico dos processos, que já vinha da gestão da qualidade, mas aqui vem um controle rigoroso dos processos no 6 Sigma, e hoje tem até uma formação chamada Lean Six Sigma, que é exatamente voltada para isso, né? Dentro dos processos tem um controle estatístico bem aprofundado disso. Na década de 80, surge a AIRS, né? Architecture of Integrated Information System, né? E que foi pela Scare, e a gestão de processo do Davenport. A AIRS foi o primeiro momento que falou, vamos começar a olhar isso de forma processual, como processo, né? Então ele cria uma arquitetura já com sistema, né? O primeiro modelo que utiliza sistema para poder desenhar processos, né? E o Davenport começa, um autor americano, a trazer o processo mais no nível da gestão, na discussão de gestão de processo na década de 80. Na década de 90, surgem 2 autores, o Hammer e o Champ. O Hammer é acadêmico, o Champ é do mercado, né, da consultoria, se juntaram e escreveram um livro chamado Reengenharia de Processos. E a ideia da reengenharia era começar do zero, né, você fazer um boot nos processos das empresas. Foi muito fortemente acompanhado na década de 90, muitas empresas aderiram a essa metodologia de fazer uma mudança radical nos processos, como começar de novo os processos. E depois recebeu muita crítica, porque eles não abordavam como fazer essa mudança de forma segura dos processos. E muitas organizações que adotaram essa metodologia acabaram não conseguindo sobreviver a ela, porque mudar processo hoje nas organizações de forma com muita ruptura, tem que ter muito preparo e maturidade para isso. Então, foi muito bem. O Hammer, na década seguinte, até escreve um outro texto tentando explicar a metodologia melhor, que não podia ser feito de qualquer jeito, mas do mesmo jeito que isso veio e chamou a atenção, depois na década seguinte já não teve continuidade nesse modelo. O Champ ainda defende isso, defende que a engenharia é válida, que funciona, e ela realmente funciona, mas não é para qualquer tipo de empresa. Para fazer um boot, né, começar do zero os processos de uma hora para outra, o impacto hoje é muito grande. E aí nós chegamos no BPM, no Business Process Management, já no século 21. Aí sim, hoje é fazer mudanças nos processos de forma planejada, vinculado com a estratégia organizacional. E hoje a gente está com um modelo apresentando gestão de processos talvez o mais contemporâneo de todos, que é dos modelos de gestão que a gente tem. O nível de maturidade das empresas tem aumentado bastante a partir dessa abordagem de PPM, e com isso tende a ganhar cada vez mais espaço nas organizações daqui para frente. Já está ganhando, né, e tende a ganhar ainda mais espaços daqui para frente. Então essa aqui é um pouco a história dos processos de produção que tem nas organizações, e isso vale a pena a gente entender para saber como é que cada uma dessas eras contribuiu para chegar onde a gente está hoje, né? A gente não chegou do nada no BPM, a gente chegou porque veio uma história evolutiva por trás, que começou lá na época do artesanato, né? Uma intensificação maior da década de 60 para frente com o toyotismo, e isso fez com que a gente chegasse onde nós vamos chegar hoje, para entender o que é processo e gestão de processo nas organizações. Bom, se você olhar aqui nessa linha, a gente tem desde a época do artesanato até hoje, ali ainda na época da reengenharia, muito voltado para eficiência, Depois, da década de 80 para frente, a gente vê uma era entrada da eficácia, onde o resultado é importante. A gente pode até ver que da década de 90 para frente, nós nem nos preocupamos tanto com a eficiência, nos preocupamos mais com a eficácia do que com a eficiência, abrindo um pouco mão da eficiência, né? E o que a gente pode perceber hoje? Que desde a época lá do Motorola,
pegando uma herança ainda do toyotismo, a gente já tem que entrar na era da efetividade, que é buscar fazer bem feito e alcançar resultados. Percebe que isso, a diferença de eficiência e eficácia, tem um contexto histórico por trás que explica isso para nós. Isso é fundamental para a gente entender que tanto a eficiência é importante quanto a eficácia é importante, que nós queremos alcançar resultados, mas fazendo bem feito os nossos processos. Bom, é isso que eu tinha para falar dessa introdução de sistemas organizacionais. Então, os sistemas organizacionais são sistemas abertos que interagem com o meio ambiente, que precisam, através dos seus processos, buscar eficiência e eficácia no mercado para junto com os seus clientes. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.